Juliana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender a função polinomial do segundo grau, ou que é chamada também de função quadrática. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá. A função polinomial do segundo grau é aquela função que tem o x elevado ao quadrado. Toda função que tiver uma equação do segundo grau é chamada de função do segundo grau ou de função quadrática. Por que quadrática? Quadrado. Então, a lei da função de segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a, o b e o c são números. O a, o número que está na frente do x ao quadrado, o b, o número que está na frente do x, e o c, o número sozinho. E lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Então, tanto faz eu escrever y ou f de x, é a mesma coisa. Então, a lei da função do segundo grau é f de x, ou seja, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Exemplos de funções do segundo grau. F de x igual 2x ao quadrado menos 4x mais 8. É uma função do segundo grau porque tem o x elevado ao quadrado. Lembrando que o a dessa função ele vale 2, o b dessa função ele vale menos 4 e o c dessa função ele vale 8. Por quê? O a é o número que está na frente do x ao quadrado, o b é o número que está na frente do x e o c é o número sozinho. Aqui também é uma função de segundo grau. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x. Lembrando que o f de x eu posso escrever também assim, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 5x. É a mesma coisa. É uma função de segundo grau porque tem o x elevado ao quadrado. Nessa função, o a vale, não tem número aqui, é 1. Então, menos 1. O b é o número que está na frente do x, ele vale 5. E o c é o número sozinho. Como não tem número sozinho aqui, o c ele vale 0. É uma função do segundo grau incompleta, porque não tem o valor do c. E também é um exemplo de função do segundo grau. F de x igual x ao quadrado menos 4. Também é uma função do segundo grau porque tem o x elevado ao quadrado. Lembrando que o a dessa função não tem número na frente, é 1, então ele vale 1. O b dessa função seria o que está na frente do x. Como não tem x aqui, o b ele vale 0. E o c é o número sozinho, que é menos 4. Também é uma função incompleta, porque não tem o x, ou seja, o b ele vale 0. Então, uma função do segundo grau é qualquer função que tenha o x elevado ao quadrado. Lembrando que o a é o número que está na frente do x ao quadrado, o b é o número que está na frente do x e o c é o número sozinho. Nós vamos aprender também daqui a pouco a desenhar o gráfico de uma função. Nós aprendemos que o gráfico da função do primeiro grau, quando só tem o x, o gráfico dessa função é uma reta. Agora, da função do segundo grau, o gráfico sempre vai ser uma parábola. O que quer dizer uma parábola? Um V assim, ó, mais ou menos. Tanto pode ser para cima, como pode ser para baixo. Então, toda vez que você desenhar o gráfico de uma função do segundo grau, o desenho sempre vai formar uma parábola, ou para cima ou para baixo. Agora nós vamos aprender a encontrar as raízes da função do segundo grau. Ou eu posso chamar de encontrar os zeros da função do segundo grau. O que significa isso?
Raiz ou zero da função é a mesma coisa que achar o resultado. Então, toda vez que pedir calcule a raiz, significa achar o resultado. Calcule o zero da função, achar o resultado. Então, para mim determinar o exemplo, seja a função f de r para r, dada por f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 4. Essa é a minha função. Quais são as raízes dessa função? Determinar as raízes dessa função significa achar o resultado dessa função, ou seja, dessa equação. Para isso, eu vou igualar essa função a zero e resolver a equação normalmente. Calcular o delta, calcular o x uma linha e calcular o x duas linhas. Então, calcular a raiz de uma função ou os zeros de uma função significa igualar essa função a zero e resolver a equação normalmente, calculando delta, x uma linha e x duas linhas. Então, vamos lá. Para me encontrar a raiz, eu vou pegar essa minha função e igualar a zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4 e vou igualar ela a zero. Agora, eu vou resolver essa equação normalmente. Para mim resolver essa equação, o primeiro passo é achar os valores de A, de B e de C. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Não tem número, ele vale 1. O B é o número que está na frente do x. Ele vale menos 5. E o C é um número sozinho, que vale mais 4. Primeira fórmula que a gente usa para resolver uma equação de segundo grau é a fórmula do delta. Então, vai ficar delta é igual, a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Essa é a fórmula para se calcular o delta. Agora é só fazer o valor numérico, ou seja, substituir. Delta é igual. No lugar do b eu coloco menos 5, como é negativo, no parêntese, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, no lugar do A, 1, e vezes, no lugar do C, 4. Agora é só fazer continha. Menos 5 elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado dá positivo. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta vai ser igual. 25 menos 16 vai dar 9. Pronto. Calculado o delta, agora eu vou calcular o x. A fórmula para mim calcular esse x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Essa é a fórmula que eu uso para mim calcular o x. Lembrando que, se o meu delta der positivo, eu acho dois resultados diferentes. Ou seja, duas raízes diferentes. Ou dois zeros diferentes. Agora, se o delta der zero, eu acho um único resultado. Agora, se o delta der negativo, não tem resultado, ou seja, não tem raiz ou zero. Então, delta positivo significa que eu vou achar duas raízes. Então, vamos lá, substituir. X é igual menos, aqui da fórmula, no lugar do B eu coloco menos 5, dentro do parênteses, por causa desse menos aqui da fórmula. Mais ou menos, raiz, no lugar do delta, 9 sobre 2 vezes, no lugar do A, 1. Agora, eu vou resolver isso daí. Vou colocar aqui menorzinho. X é igual menos, no lugar do B, menos 5, mais ou menos, no lugar do delta, 9, sobre 2 vezes, no lugar do A, 1. X vai ser igual ao jogo de sinal. Menos vezes menos, mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3, sobre 2 vezes 1, 2. E aí eu vou puxar os resultados. X uma linha e X duas linhas. Aí é só fazer continha. Primeiro eu pego mais. 5 mais 3 vai dar 8. Sobre 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 5 menos 3 vai dar 2.
sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O que significa? Significa que as raízes dessa função vai ser 1 e 4. Então, encontrar as raízes é a mesma coisa que encontrar os zeros da função. E que é a mesma coisa que achar o resultado dessa função. Para achar o resultado, basta pegar a função e igualar a zero. E resolver normalmente a equação, calculando o delta, depois calculando o x e achando x uma linha e x duas linhas. O que nós não podemos esquecer, delta positivo, dois resultados diferentes. Delta igual a zero, um único resultado. E delta negativo não tem resultado. Agora nós vamos ver a concavidade da parábola, ou seja, se ela vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo quando a gente desenhar o gráfico. Toda função do segundo grau vai dar essa volta aqui, ó, ou para cima ou para baixo quando a gente desenhar o gráfico. O que determina essa volta? O valor do A. Se ele for maior do que zero, ou seja, se o A for um número positivo, a parábola vai estar voltada para cima. No exemplo aqui, x ao quadrado menos 2x mais 4. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Ele vale 1. Positivo. Se ele é positivo, parábola para cima. Agora, se o A for negativo, ou seja, se ele for menor que zero, a parábola vai estar virada para baixo, como no exemplo aqui. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Só olhar o valor do A. Não tem número, é 1, só que é menos 1. A negativo, parábola para baixo. A positivo, parábola para cima. Isso é um norte na hora da gente desenhar o gráfico, para a gente saber se o desenho vai ficar para cima ou se o desenho vai ficar para baixo. Então, se o valor do A for positivo, parábola virada para cima. Se o valor do A for negativo, parábola virada para baixo. Agora nós vamos aprender a calcular o vértice da parábola, as coordenadas do vértice. Primeiro, o que é o vértice da parábola? Nós sabemos que a função do segundo grau forma assim uma parábola. O vértice é esse biquinho aqui, ó, ou para baixo ou para cima. Isso daqui é o vértice. Nós sabemos que num plano cartesiano traça o eixo x e o eixo y. Por isso, o vértice ele é formado pelo x e pelo y. Então, o vértice da minha parábola eu chamo de x do vértice e y do vértice. Então, o vértice da minha parábola é esse pontinho aqui que indica para mim montar o V da parábola, porque na verdade ele forma assim, tipo um V, ó, mais ou menos assim. Então, o vértice, se o A for positivo, ele vai estar aqui embaixo, se o A for negativo, ele vai estar aqui em cima. Para mim calcular o vértice da parábola, eu tenho uma fórmula para calcular o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Lembrando que o a é o número que está na frente do x ao quadrado, o b é o número que está na frente do x e o c é o número sozinho da equação. Então vamos lá. Para calcular o vértice, eu vou calcular o x do vértice primeiro e depois eu vou substituir e achar o y do vértice. É mais fácil fazer substituindo do que na fórmula do y do vértice, porque tem uma fórmula do y do vértice também. Para calcular o y do vértice, eu vou fazer menos delta sobre 4 vezes a. Mas é melhor eu calcular o y do vértice substituindo do que na fórmula. Então, por isso que eu ensino somente calcular o x do vértice. Então, vamos lá. No exemplo, determinar as coordenadas do vértice. Então, eu quero saber o x do vértice e o y do vértice da parábola que representa a função y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, vamos lá. Primeira coisa, determinar os valores de A, de B e de
C. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Não tem número, é 1, mas como é negativo, menos 1. Se o meu A é negativo, a minha parábola vai estar assim, ó, para baixo. Meu vértice vai estar aqui em cima. O B é o número que está na frente do x, vale 4. E o C é o número sozinho, que vale menos 5. Primeira coisa que nós vamos fazer, se eu quero calcular as coordenadas do vértice, primeiro eu vou calcular o x do vértice. X do vértice é igual, só usar a fórmula, menos B sobre 2 vezes A. Aí é só substituir. Menos, no lugar do B eu coloco 4 sobre 2 vezes. No lugar do A eu coloco menos 1, como é negativo, dentro do parêntese. X do vértice vai ser igual. Então, eu substituí menos no lugar do B, 4 sobre 2 vezes no lugar do A, menos 1. Toda vez que você for calcular x do vértice, você vai usar esta fórmula. Então, x do vértice vai ser igual menos 4 sobre 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, o x do vértice vai ser igual menos dividido por menos, mais 4 dividido por 2, 2. Então, significa que o x do vértice vai ser igual a 2. Achado o x do vértice, agora eu tenho que achar o y do vértice. Para mim achar o y do vértice, basta eu substituir y é igual menos, no lugar do x eu coloco 2 elevado ao quadrado, mais 4, não tem sinal aqui, é vezes. No lugar do x de novo, eu coloco 2 menos 5. Então, para mim achar o meu y do vértice, basta eu substituir o valor que eu acabei de achar no x. 2, que mais 2 é a mesma coisa de 2. Então, menos, porque o menos é da equação, por isso eu coloquei no parênteses. No lugar do x, 2 ao quadrado, mais 4 vezes, no lugar do x, 2, menos 5. Agora é só resolver. Y do vértice vai ser igual. Como o menos é da expressão, eu copio ele. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 2, 8 e menos 5. Agora é só fazer continha. Menos 4 com mais 8 dá mais 4. Mais 4 menos 5, menos 1. Então, significa que o vértice da minha parábola, vai ser primeiro x, que é 2, vírgula o y, que é menos 1. Então, vértice da parábola, basta usar a fórmula do x do vértice, calculou o x do vértice, aí basta substituir o que você achou no x e achar o y correspondente. Então, o vértice vem primeiro o valor do x, porque todo par ordenado, primeiro vem o x, depois vem o y. Valor do vértice 2 e menos 1. O vértice da parábola, ele é imprescindível para desenhar o gráfico, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora nós vamos aprender a desenhar o gráfico dessa função do segundo grau. Nós já aprendemos o que é a função do segundo grau, já aprendemos que a raiz ou zero é determinar o valor do x uma linha e x duas linhas, resolver a equação, igualar a zero e resolver. Já aprendemos que a concavidade da parábola, se o A for positivo é para cima, se o A for negativo é para baixo. E já aprendemos agora a calcular o x do vértice e o y do vértice. Para desenhar o gráfico de uma função, igual aqui no exemplo da letra A, eu tenho que construir o gráfico da função de R para R dada por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeiro passo, nós temos que seguir regrinhas para desenhar esse gráfico. Primeira coisa, achar x do vértice e y do vértice. Segunda coisa, fazer uma tabelinha com números para substituir. Terceira coisa, desenhar o gráfico. Então, primeiro passo, nós temos que calcular o x do vértice e o y do vértice. Para calcular o x do vértice e o y do vértice, nós temos que saber o valor de A, o valor de B e o valor de C da nossa equação.
O A é o número que está na frente do x ao quadrado, ele vale 1. O B é o número que está na frente do x, vale menos 2. E o C é o número sozinho que vale menos 3. Então, achado esses valores, agora eu vou calcular o vértice da minha função. Para isso, eu vou calcular primeiro o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Essa é a fórmula. X do vértice é igual a menos o b. No lugar do b, eu coloco menos 2, negativo, por causa desse menos aqui. Sobre 2 vezes, no lugar do a, 1. Agora é só fazer continha. X do vértice é igual a menos vezes menos, mais 2, sobre 2 vezes 1, 2. Então, x do vértice vai ser igual a 2 dividido por 2, vai dar 1. Pronto. Achado o x do vértice, agora eu vou montar uma tabelinha, igual na função do primeiro grau. Eu vou montar essa tabelinha, colocando assim, valores de x, só que na função do segundo grau, nós escolhíamos 3 valores de x só. Agora, na função do segundo grau, são no mínimo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer a função do segundo grau, você vai escolher 5 valores de x. É o que você quiser? Sim, dentro do possível. Por quê? Aqui no meio, ó, você conta 1, 2. No terceiro, você vai colocar o valor que você acabou de achar no x do vértice, que é 1. E aí eu vou escolher 2 valores menores que 1 e 2 valores maiores que 1. Por que eu faço isso? Para a parábola ficar certinha, para ela não ficar assim, ó, meia torta, assim, ó. Aí, para ela ficar certinha, o V certinho, eu sempre coloco x do vértice no meio, 2 menores acima, 2 maiores abaixo. Eu vou escolher números menores, é lógico, né? Menor que 1, 0 e menos 1. Maior que 1, 2 e 3. Então, para montar a minha tabelinha, coloco o x do vértice no meio, escolho 2 menores que o x do vértice, 2 maiores que o x do vértice. Aqui eu vou colocar a minha função, que é f de x igual x ao quadrado menos 2x menos 3. E aqui no final, eu vou colocar o meu par ordenado, que é x e y. Então, vamos lá. Agora, nós vamos substituir sempre no lugar do x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Não esqueça disso. Agora, eu vou substituir. No lugar do x que tiver aqui, eu vou colocar menos 1. Entre o 2 e o x não tem sinal, como se fosse vezes. Então, vamos lá. X no lugar do x, menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes. No lugar do x, menos 1, menos 3. Agora é só fazer conta. Menos 1 elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado dá positivo, 1. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Menos 3. Agora é só fazer conta. 1 mais 2, 3. Com menos 3 vai dar 0. Pronto. Achei meu primeiro par ordenado. Menos 1 e 0. Vou achar agora o meu segundo par ordenado. X igual a 0. No lugar do x eu vou colocar 0. Então, y é igual. No lugar do x, 0 ao quadrado, menos 2 vezes. No lugar do x, 0, menos 3. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 3. 0 menos 0, 0. Com menos 3, só sobra menos 3. Próximo par ordenado, 0 e menos 3. Agora eu vou achar o meu y do vértice, porque aqui é o x do vértice. Então, y do vértice vai ser igual. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, no lugar do x, 1 ao quadrado, menos 2 vezes. No lugar do x, 1 menos 3. Só substituir. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 3. Agora é só fazer continha. 1 menos 2, diminui e dá o sinal do maior, fica menos 1.
Menos 1 menos 3, soma e conserva o sinal, menos 4. Então, significa que o vértice da minha função vai dar 1 e menos 4. Esse é o meu vértice. Agora, eu vou calcular o meu próximo para ordenado, que é x igual a 2. Então, fica y é igual, no lugar do x, 2 ao quadrado, menos 2 vezes, no lugar do x, 2, menos 3. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 2, 4, menos 3. 4 menos 4, 0. 0 menos 3 fica menos 3. Próximo para ordenado, 2 do x, menos 3 do y. E meu último par, agora x igual a 3. Y igual, no lugar do x, 3 ao quadrado, menos 2 vezes, no lugar do x, 3, menos 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3, 6, menos 3. Só fazer conta. 9 menos 6, 3, menos 3, 0. Então, meu próximo par ordenado vai dar 3 e 0. Aonde eu achei y igual a 0, significa o zero da função, ou o resultado da minha função, que dá menos 1 e 3, por isso que com 0. Montada a tabela, agora eu vou desenhar o meu gráfico. Então, eu vou montar meu gráfico e vou marcar esses pontos aqui no meu gráfico agora. Agora que nós montamos a nossa tabela, eu coloquei os pontos aqui que nós acabamos de achar, nós vamos desenhar o nosso gráfico. Para relembrar, para o gráfico ficar certinho, eu preciso medir de 1 em 1 centímetro, certinho. Aqui no meu quadro eu não vou medir porque eu tenho uma régua só de papel. Mas você no papel precisa medir certinho de 1 em 1 centímetro para o seu gráfico ficar bem certinho e bem bonitinho, tá certo? Então vamos lá. Para desenhar o nosso gráfico, primeiro a gente desenha o eixo Y, que é o primeiro que a gente precisa. Para que eu desenho o Y primeiro? Para o meu gráfico nem ficar tão grande e nem ficar tão pequeno. Então eu vou ver o que eu preciso no Y primeiro. Ó, no Y eu preciso somente de negativo, tá vendo? Até o menos 4. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. É só o que eu preciso. Aqui onde passa o 0, eu desenho o meu eixo X. Ele passa aqui, onde passa o 0. Aqui está o 0. Onde passa o 0, passa o eixo X. No X eu preciso 1, 2, 3 positivo. Lembrando que o gráfico, no eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo. No eixo X, que é esse aqui na horizontal, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Então vamos lá. À direita eu preciso 1, vou esticar ele mais aqui, 2 e 3. Aqui é meu eixo X. E à esquerda eu preciso somente até o menos 1. Então vou desenhar só até o menos 1. Pronto. Desenhado o meu gráfico, agora eu vou marcar os meus pontos no plano cartesiano. Então vamos lá. Lembrando que aqui é X e aqui é Y. Menos 1 do X e 0 do Y. Se é 0 do Y, ele não vai nem encostar na reta Y. Ele só vai ficar encostado na reta X. Menos 1 do X. É como se fosse uma batalha naval. Tá aqui. E nada do Y. Então, eu marco em cima aqui do X. Porque o Y é 0. Próximo ponto. 0 do X menos 3 do Y. Se é 0 do X, ele não vai nem encostar no X. Ele vai pegar somente no menos 3 do Y, aqui em cima. Próximo ponto, agora eu vou desenhar o vértice. 1 do X, menos 4 do Y. Batalha naval, só encontrar. 1 do X, tá aqui, ó. Menos 4 do Y tá aqui. Vou encontrar os dois. Vou desenhar e vou colocar o V aqui, porque eu sei que aqui é meu vértice. Próximo ponto, 2 do X, menos 3 do Y. X, 2 do X tá aqui, Y, menos 3 do Y tá aqui. Batalha naval, vou encontrar os dois. Marcado o meu próximo ponto.
Meu último ponto, 3 do x e 0 do y. No y nem encosta, só está encostando no 3 do x. Procura aqui, ó, 3 do x, tá aqui. Agora basta eu montar a minha parábola. Eu sei que o meu A aqui é positivo, então minha parábola vai estar para cima. Mas se eu não lembrar disso, tem problema? Não, porque basta eu unir os pontos aqui, ó, que vai formar a parábola certinha, que é um V. Pronto. Aqui é o meu gráfico da função do segundo grau. A função do segundo grau sempre vai formar uma parábola. O vértice é o pontinho que forma o V aqui, ó, por isso que eu chamo de vértice. Esse pontinho que forma o V. Se o A for positivo, para cima. Agora, se o A for negativo, ela vai estar assim para baixo. Então, recapitulando aí, para montar o gráfico de uma função, primeiro, calcula o x do vértice. Segundo, monta a sua tabelinha com 2 valores acima do x do vértice, 2 valores abaixo do x do vértice. Substitui e acha o y correspondente. E terceiro, marque os pontos no gráfico e una os pontos formando uma parábola. Nosso segundo exemplo, vamos construir outro gráfico da função. A minha função agora é f de x igual menos x ao quadrado mais 4x. Para calcular o gráfico dessa função, primeiro passo, achar os valores de A, de B e de C. O A sempre é o número que está na frente do x ao quadrado. Como não tem número, ele vale 1, mas como é negativo, menos 1. O B é o número que está na frente do x, ele vale 4. E o C seria o número sozinho, como não tem, ele vale 0. Segunda coisa que eu preciso fazer, calcular o x do vértice. Então vamos lá. X do vértice é igual, a fórmula é menos V sobre 2 vezes A. Então o x do vértice vai ser igual, menos, no lugar do B eu coloco 4 sobre 2 vezes. No lugar do A eu coloco menos 1. Agora é só fazer continha. X do vértice é igual menos 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. X do vértice é igual. Fração, basta fazer o jogo de sinal. Menos dividido por menos, mais 4 dividido por 2, 2. Mais 2 é a mesma coisa de 2. Achado o x do vértice, agora eu vou montar uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu vou colocar valores de x, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Lembrando que no meio aqui, eu coloco o valor do x do vértice. X do vértice que vale 2. E aí eu vou colocar nos valores 2 menores que 2 e 2 maiores que 2. Sempre será assim. No meio, x do vértice, 2 valores menores, 2 valores maiores embaixo. Menores que 2, 1 e 0. Eu gosto de seguir porque aí o gráfico fica mais bonitinho. Depois do 2, 3 e 4. Só seguir uma régua. Aqui eu vou colocar a minha função, que é f de x igual menos x ao quadrado mais 4x. E aqui no final eu vou colocar o meu par ordenado, que é x e y. Então, montado a tabela, agora nós vamos calcular esses valores. Para calcular o valor, basta substituir. Então, vamos lá. F de x, mesma coisa de y. Só substituir. Menos, no lugar do x eu coloco 0 ao quadrado. Por que eu coloquei no parêntese? Porque esse menos aqui é da expressão, para não fazer confusão. Mais 4, não tem sinal, é vezes, no lugar do x, 0. Menos 0 ao quadrado, 0. Mais 4 vezes 0, 0. Menos 0 com mais 0 também vai dar 0. Primeiro par ordenado, 0 e 0. Ou seja, um ponto nulo. Segundo par ordenado, meu x é igual a 1. Então, y vai ser igual menos
no lugar do x, 1 ao quadrado, no parênteses por causa do menos da expressão, mais 4 vezes, no lugar do x, 1. Só fazer continha. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Por que que ficou menos 1? Porque esse menos é da expressão. Mais 4 vezes 1, 4. Menos 1 com mais 4, diminui e dá o sinal do maior, fica mais 3. Próximo par ordenado, 1 do x, 3 do y. Agora eu vou calcular o meu y do vértice, porque eu tenho x do vértice. Y do vértice vai ser igual menos, no lugar do x eu coloco 2 ao quadrado mais 4 vezes. No lugar do x eu coloco 2 igual menos, que é da expressão, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 2, 8. Menos 4 com mais 8, diminui e dá o sinal do maior, fica mais 4. Então, o meu vértice da minha função vai dar 2 do x e 4 do y. Agora, eu vou calcular o y do 3. Y é igual menos, no lugar do x, eu coloco 3 ao quadrado mais 4 vezes, no lugar do x, 3, igual menos 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 3, 12. Menos 9 com mais 12, diminui e dá o sinal do número maior, vai dar mais 3. Próximo par ordenado, 3 do x e também 3 do y. E por fim, vou substituir o 4. Y é igual menos, no lugar do x eu coloco 4 ao quadrado, mais 4 vezes, no lugar do x, 4, igual. O menos é da expressão, 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 4, 16. Menos 16 com mais 16 posso cortar, vai dar 0. Então, o próximo par ordenado, 4 do x e 0 do y. Aonde no y foi 0, significa o 0 da função. Agora, montado a tabela, eu vou desenhar o meu gráfico e marcar os pontos que eu encontrei aqui no gráfico. Agora, eu coloquei os pontos que nós acabamos de achar na tabela e vamos marcar o nosso gráfico. Lembrando que no nosso gráfico, no eixo vertical fica o y, no eixo horizontal fica o x. Primeiro eu desenho o meu eixo y. Mas para o meu gráfico não ficar tão grandão e depois eu ter que ficar esticando o meu gráfico porque ele ficou pequeno, eu vou ver o que eu preciso no meu gráfico primeiro. Vou marcar aqui o meu x, meu y, aliás, perdão. E vou ver o que eu preciso. No y, lembrando que aqui é x e aqui é y. No y eu preciso 0, 3, 4, 3 e 0. Ou seja, preciso até o 4. Então, vou marcar aqui, ó. O 0, o 1, o 2, aliás. Vou marcar aqui embaixo 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui é meu eixo y. Lembrando que eu não preciso desenhar um negativo no y não, então não precisa desenhar, mas se você quiser desenhar, pode desenhar. Lembrando que é bom você marcar de 1 em 1 centímetro na régua para o seu gráfico ficar certinho. Aqui aonde passa o 0, vai passar o meu eixo x. Vou desenhar o meu eixo x. No meu eixo x eu preciso 0, 1, 2, 3 e 4 também. Para cá, negativo, eu não preciso de nenhum. Então, não vou desenhar, porque a esquerda é negativa, a direita é positiva. Então, vou desenhar 1, 2, 3 e 4. Aqui é o meu eixo x. Agora, eu vou marcar os meus pontos no gráfico. Se você quisesse colocar negativo aqui para baixo e negativo para a esquerda, você pode colocar, sem problema. Você pode desenhar o seu gráfico do tamanho que você quiser. Mas, no mínimo, ele tem que ir até o 4 no y e até o 4 no x.
porque é o que eu preciso aqui. Agora eu vou marcar os meus pontos nesse gráfico. Então vamos lá. Primeiro ponto, 0 do x, 0 do y. 0 do y tá aqui, 0 do x também tá aqui. Então, marque em cima daqui do 0. Segundo ponto, 1 do x, 3 do y. 1 do x tá aqui, 3 do y tá aqui. Batalha naval, vou unir eles. Aqui é o meu segundo ponto. Agora eu vou marcar o meu vértice. 2 do x e 4 do y. 2 do x tá aqui, 4 do y tá aqui. Aqui é o meu vértice. Por que meu vértice ficou para cima? Porque a minha função era assim, ó. Menos x ao quadrado mais 4x. Meu A ficou negativo. Por isso minha parábola para baixo. Agora eu vou marcar meu próximo ponto. 3 do x e 3 do y. 3 do x com 3 do y. Vou marcar. E o último ponto, 4 do x e 0 do y. Então, ele nem encosta no y. 4 do x aqui. Agora, basta unir os meus pontos. Vou unir, ó. Como o meu A era negativo, minha parábola ficou para baixo. Então, para desenhar o gráfico, não se esqueça. Primeiro, x do vértice. Depois, tabelinha com 5 valores de x. X do vértice no meio, 2 números abaixo do x do vértice, 2 números acima do x do vértice. 2 valores menores, 2 valores maiores. Substitui, acha o y correspondente e marca esses pontos no plano cartesiano. Espero ter te ajudado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.